Ir à padaria ou ao supermercado, pegar um ônibus ou simplesmente caminhar pelas ruas do bairro são alguns pequenos direitos resguardados por lei. É o chamado direito de ir e vir. Porém, algumas pessoas acabam tendo esse direito limitado pela falta de acessibilidade. Hoje, se tratando da estrutura física da cidade, nós estamos ainda um pouco atrasados, né? E assim, com essa estrutura que nós temos, nós podemos melhorar, sim. É só um olhar de gestores que de repente possa amenizar essa situação, né? Vamos se dizer assim, porque não é só eu cadeirante, é o idoso, é o deficiente visual, pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Se tratando. Então assim, se imagina que hoje nós temos uma quantidade boa de ônibus adaptado, eu acho que 78% são, porém não existe a manutenção, que é algo importante para que as plataformas elas funcionem. Há 8 anos, John sofreu um acidente de moto e teve um rompimento medular T3, fazendo com que ele perdesse os movimentos das pernas. Apesar dessa mudança radical na sua vida, ele conseguiu se readaptar. Hoje é para-atleta e, com muita força de vontade, ele encara e dribla todos os obstáculos encontrados em nossa cidade. A liberdade de locomoção é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mas, infelizmente, muitos espaços públicos não têm apresentado acesso livre a muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, incluindo a nossa capital natal. É uma luta diária, né? Primeiro, vou começar, para a gente falar sobre acessibilidade, ela tem que primeiro existir, né? Então, não é um debate que ele vai ficar só na coisa do projeto, ele tem que ser concretizado e tem que ser feito, né? Por exemplo, nos espaços públicos, eu percebo que isso não é visto, porque, por exemplo, quando você vai propor um projeto de acessibilidade, ele passa na mão de várias pessoas, né? E a gente vê que os nossos gestores, eles não têm esse olhar de pensar na pessoa com deficiência, ou então até com limitação, com movimentação reduzida e tal, outros tipos de corpos mais diversos, né, que precisam dessa assistência, né? Apesar da existência de leis e regulamentações, a implementação efetiva da acessibilidade em vias e órgãos públicos ainda é falha, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Superintendência de Infraestrutura da UFRN justifica que a construção antiga de muitos prédios necessita de adequação. Como o campus central tem edifícios antigos, a universidade tem um TAC, né, com o Ministério Público que prevê que todos esses edifícios sejam gradativamente, né, atualizados ou que eles tenham acessibilidade plena, uma acessibilidade universal. Por que isso, junto com o Corpo de Bombeiros? Porque as normas mudam, né? De 2010 para cá, a norma de acessibilidade já mudou 2 vezes. Então, aqueles prédios que não foram reformados, quando vão ser reformados, às vezes a gente tem que modificar o projeto, atualizar o projeto. Como eu estou na área de comunicação, né, de audiovisual, eu vejo que eu posso usar esse lugar para ocupar um espaço de ter uma voz, né? Assim, de falar, usar a minha posição, esse meu lugar para falar sobre a minha pauta também, e para empoderar outras pessoas, assim, sabe? De falar, de propagar essa mensagem.